Povo de Deus, aleluia! Hoje vamos falar um pouco sobre Martinho Lutero. Um texto base para nós começarmos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. A história da humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, dada a influência irresistível e avassaladora do poder sobrenatural de Jesus. Ao fundar a sua igreja e ensinar os seus mandamentos aos seus seguidores, e mandando que se fizessem discípulos em todos os povos, línguas e nações, começando a partir de Jerusalém e Samaria, e até os confins do mundo. Estando esses revestidos do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, após o batismo, no dia de Pentecostes, foi iniciada a história da Igreja, da qual fazemos parte. Paralelamente, podemos dizer que após séculos de perseguição da Igreja e infiltração de valores mundanos no meio dos cristãos, em 1517, surge Martinho Lutero, com suas 95 teses, pretendendo fazer uma reforma na Igreja, com o objetivo de levá-la de volta à doutrina pura dos apóstolos. Vejamos qual foi a contribuição do padre agostiniano Martinho Lutero. Será que as reformas propostas por Lutero realmente fizeram alguma diferença interna na Igreja e influenciaram os cristãos e o mundo nos seus dias? Certamente, as teses impactaram a Igreja e o mundo, trazendo mudanças que nos influenciam até hoje. Palavra-chave aqui: reformador. Após séculos de perseguição, os cristãos acabaram sucumbindo às pressões e aos benefícios oferecidos pelo imperador Constantino, que com força e malícia levou as lideranças cristãs do século III a cederem e aceitarem as ofertas de liberdade de culto, uma catedral em Roma e parte dos impostos do império. Iniciou-se aí a infiltração do mundanismo na Igreja do Senhor e, consequentemente, a perda da verdade pura de Deus recebida dos apóstolos no Novo Testamento. Em 1517, surge então Martinho Lutero com suas 95 teses, pretendendo uma reforma na Igreja cristã que na época exercia o poder religioso e secular sobre o mundo. Após uma longa formação acadêmica e estudo do texto neotestamentário e ter sido elevado à posição de mestre na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, Lutero percebeu as contradições entre a palavra da Bíblia e os dogmas da Igreja Romana. Após uma viagem que ele fez a Roma, e a observação dos desvios de conduta do clero romano, principalmente na questão da venda de indulgências, ele retornou à Alemanha com muitas dúvidas sobre a sua própria fé e práticas litúrgicas. Ao perceber que as suas ideias não seriam aceitas pela liderança da Igreja, ele decidiu torná-las públicas, pregando suas teses na porta da Catedral de Wittenberg. Ao tomar essa atitude, que visava retornar às práticas do puro Evangelho de Cristo, ele desencadeou um movimento reformador, consequências religiosas, políticas, militares e econômicas, dividindo a cristandade em católicos romanos e cristãos protestantes, que denunciavam os abusos da Igreja Romana. O Senhor Jesus dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Na minha opinião,
Martinho Lutero trouxe de volta a liberdade de conhecer a palavra verdadeira de Jesus e dos apóstolos, o Evangelho, oferecendo ao povo em geral a possibilidade de conhecer e escolher viver para Cristo. Nós, cristãos evangélicos, que em si ansiamos viver como os pais da igreja primitiva, devemos muito ao padre agostiniano Martinho Lutero. Jesus seja louvado por sua vida e obra. Conclusão: Deus sempre tem um remanescente fiel que guarda suas palavras, e não apenas na mente, mas no coração, e as obedecem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Povo de Deus, sejam abençoados com essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.